Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe e acabei de ser batizado com um nome na língua de sinais. Qual foi o meu nome aí escolhido? Verdade. Olha só, o Felipe tem o nome dele em Libras digitalizada, é Felipe. Então a minha ideia que eu tive é pegar a segunda letra e como ele é repórter, então vamos dar um sinal que lembra reportagem, entrevista, né, Felipe? Então o sinal do Felipe vai ser esse aqui, ó, a segunda letra do nome dele e esse movimento que é lembrando que ele é repórter, é a profissão dele. Isso mesmo, Felipe. Para quem não conhece, a Cibele, ela é assistente de RH aqui do Grupo Liderança e a gente convidou ela aqui para a TV Liderança para a gente falar principalmente sobre o capacitismo. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história, Cibele. Você é usuária de aparelho auditivo e se considera surda. Como que é a sua história? Isso mesmo, Felipe. Eu sou usuária de aparelho auditivo, sou oralizada, porém eu me considero como surda. Por quê? Porque eu faço parte da comunidade surda que se comunica somente com Libras. Eu sou militante dessa área dos direitos dele, por isso que eu me considero como surda. Então, assim, as pessoas usuárias de aparelho auditivo, nem todas se comunicam em Libras, né, Felipe? Então, assim, na comunidade dos surdos, as pessoas com deficiência auditiva têm um leque de diversidade muito grande. E o que é o capacitismo? Olha, o capacitismo no ambiente de trabalho, ele visualiza a pessoa com deficiência, todos os tipos de deficiência, como se fosse uma pessoa que não tem habilidades profissionais, não desenvolve competências, entendeu? Ele praticamente foca para cumprimento de cota, como se a pessoa com deficiência não tem um perfil de competências e habilidades profissionais, formação também na área. Então a gente tem que trabalhar sempre pelo não capacitismo. O não capacitismo, porque assim as pessoas são diversas, né? Você é formado em jornalismo, eu sou formada em direito, tenho formação em Libras e tenho as minhas competências de acordo com o perfil do meu profissionalismo, né? E também a minha história profissional, a minha caminhada profissional. Então o capacitismo, ele enquadra, ele fecha num quadradinho a pessoa com deficiência e fica só com um cumprimento de cota, né? Infelizmente é muito ruim isso. E para quem trabalha também com pessoas surdas ou que tem deficiência auditiva, muitas vezes não sabem como lidar também, né? Como falar, como a gente explicou no começo do vídeo, não estamos usando máscara para a leitura labial das pessoas surdas, né? Que utilizam isso como uma forma de comunicação, além de alguns utilizarem também a Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Mas tem outros exemplos que as pessoas de repente chegam para você e falam: Cibele, você vai lá no meu setor depois, grita, gesticula. Você está me ouvindo, Cibele? Não precisa, né? Ah, Felipe, realmente não é assim, porque não tem necessidade de gritar, falar alto, porque a minha surdez não é do som. Eu sou usuária de aparelho auditivo, ele amplifica o som. Então não tem necessidade de gritar e nem gesticular, porque a gente já desenvolve essa habilidade de leitura labial. Então você pode falar normalmente comigo, sem necessidade de gritar e gesticular bastante. E sempre de preferência, tentar ficar de frente para a pessoa surda, né? Por exemplo, aqui eu estou falando e a Cibele está me ouvindo através dos meus lábios, da leitura labial. Mas se, por exemplo, eu falar assim com a Cibele: e aí, Cibele, você entendeu o que eu falei? Não entendeu nada? Não entendi nada. Viu? A importância de a gente entender também o outro para que a gente possa se comunicar da melhor forma. E qual a diferença de quem utiliza o aparelho para as pessoas que não utilizam o aparelho, apenas a linguagem de sinais? Bom, a gente tem os surdos que se comunicam somente com a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, o que acontece? A Libras, ela não é o português e ela também não é o complemento do português. Então, assim, são línguas distintas. Então, pode acontecer, muitas vezes, do surdo usuário de Libras, ele não conseguir fazer sua leitura labial. A Libras e o português não é uma língua só, são línguas totalmente distintas. A Libras também tem sua gramática.
Enquanto que a pessoa com usuária de aparelho auditivo, como eu, por exemplo, que uso o aparelho e faço leitura labial, a minha primeira língua é o português, então eu vou conseguir fazer leitura labial. Mas, por exemplo, se eu tivesse nascido surda profunda e tivesse desenvolvido a minha primeira língua, a Libras, eu não iria conseguir fazer leitura labial de você, Felipe. E aí que a gente entra num ponto muito importante, que é a inclusão dos surdos por meio do intérprete de língua brasileira dos sinais. Ele vai interpretar, vai intermediar a comunicação dos ouvintes com os surdos. Eu acho que a gente já conseguiu passar bastante coisa para vocês, mas acho que a dica principal e o recado principal, a mensagem que fica, é que a inclusão ela não deve ser apenas para preencher cotas. A gente fala aí do não capacitismo, que tem igualdade aí de capacidade para desenvolver qualquer função, né? Sim, hoje a gente tem surdos, mestres, doutores, com formação superior, com perfil, capacidade para atuar no mercado de trabalho conforme seu perfil. Eu senti que eu fui contratada pela minha capacidade profissional, pelo meu currículo, pela uma caminhada profissional que eu tive. E no setor hoje eu estou aprendendo muitas coisas novas, crescendo e desenvolvendo esse meu profissionalismo. Tá ok, Cibele. Então, com isso a gente encerra esse vídeo, né? Lembrando do não capacitismo. E o meu nome, eu fui batizado no início do vídeo, é aqui, ó, encostou no queixo, a letra E e joga para frente no movimento do microfone. É a minha língua de sinais aí, Felipe. E qual que é o seu, Cibele? Olha, Felipe, o meu nome Libras é esse aqui. Por quê? Porque a datilologia do meu nome é Cibele. Então, esse sinal é Y. Então, o Y, com uma pintinha que eu tenho aqui, e esse é o meu nome em Libras. Que legal. E para fechar, então, vamos agradecer eles. Como é que seria obrigado, então, na linguagem de sinais? Vamos, então? O obrigado, Felipe. Olha só. Obrigado. Obrigado.